apanhei hoje, que me levou a desejar falar para vocês isso que eu vou falar. Com respeito à paciência e o cuidado de não esgotá-la, não sacrificá-la e cultivá-la. Já disse muitas vezes que deveríamos exercitar a paciência, inclusive conosco. Às vezes a gente tem muita paciência com os outros, mas não tem com a gente mesmo. E, consequentemente, deixamos de ter com Deus. Aí queremos que Deus faça naquele dia, naquele mês, naquele ano, aquilo que Ele não quer fazer. Porque não adianta fazer. Porque não resolve. E não é do seu plano. E aí com isso é quando a gente usa o nome de Deus em vão. E Deus não toma por inocente aquele que usa o seu nome em vão. Não tem que dar certo. Não tem que dar certo. Esse nome de Jesus vai dar certo. Mas vai dar certo o quê? Que Jesus não disse nada daquilo. Ele não falou aquilo. Ele não prometeu aquilo. Não existe nenhum vaticínio daquilo. É você que quer. E sabe o que acontece? É que Deus vai e faz mesmo. Ele faz o desejo de nosso coração. De tanto você pedir, tanto você querer, então eu vou fazer, pronto. Agora, não me responsabiliza. Eu só vou fazer. Como os pais acontece. Não, meu filho, não, meu filho, não, meu filho, não, depois, mas eu quero. Tá bom. Então o papai vai dar, a mamãe vai dar. E o que é mais estranho, tipo por instrumento. Raramente um filho não pede instrumento para o pai. É muito bonito, né? Tocar e tal. Raramente. Muito difícil uma criança, um jovem, não pedir um instrumento aos pais. Mas você pode observar, o que ele faz com a boneca, ou o que fez com a boneca, com o carrinho, é do jeito que é fazer com o instrumento. Pode ir lá. A maioria do violão só tem uma corda. O bandolim tem duas. O violino tem três, mas enrolada lá no cabo. O acordeão, que era de 48 baixos, ele só está com 13 baixos. Parece uma sanfona. Mas incrível, pode observar. E os pais dão, o pai sabe que não tem aptidão. Agora, é muito doído os pais serem sinceros. Muito doído, o responsável. Mas eu dei graças a Deus que eu talvez por gostar de uma pessoa, eu fui muito duro com ela. Disse, vou dizer uma coisa para você. Ninguém te diz e ninguém vai te dizer nunca, mas eu vou te dizer uma coisa. E não vai te fazer mal. Você não tem aptidão para estudo. Pode parar. Pode encerrar. Não pise em colégio. Você não tem aptidão para estudar. Você nunca vai passar de classe. E às vezes até passa. Agora é até obrigado a passar. Tem criança que não sabe, criança que eu digo, menino que não sabe assinar o nome. Quando assina não sabe ler. Mas todo ano vai passando. Porque a lei do país diz que ele tem que passar. A lei não obriga ele a aprender. Obriga a professora a ir promovendo o analfabetismo e a ignorância. Você diz que eu sabe disso, o Arimatea me informa tudo isso. Infelizmente. Há dias passados não era assim. Primeiro que quando você chegava do colégio, tomava um chibezinho, dava uma cochilada, filhinho, caderninho, vamos estudar. A aula mesmo era em casa.
As professoras eram os pais. Assim que era na semana passada. Não existia essa modernidade de hoje. Essa mãozinha aqui, que abençoa hoje, pegou muito bolo. Muito bolo. Mas pergunte para mim quanto é 7 com 9, 14 com 10, eu não sei. Agora chama esses universitários aí, pergunte para ele. Chame qualquer universitário, pergunte para ele. Só se tiver uma máquina calculadora. E aí você vai. Mande fazer uma redação. Você é um vizinho com outro vizinho meio estragado por ali. Não sabe escrever. Nós hoje não sabemos escrever. E os pais sabem o que fazem para impedir isso? Nada. Continuam deixando o filho com o telemóvel escrevendo. Não, a gente aprende a escrever é num papel com pauta. É assim que a gente aprende a escrever. Não é com a pontinha do dedo passando essa coisinha aí. Não, é ali, colocando a letra certinho ali. Assim, assim, para cá, para ali, para lá. Até aprender pelo menos o nome. Depois o nome do pai, da mãe, e vai, e vai, e vai. Não há trabalho. E quando chega do colégio, tem que imediatamente pegar novamente o telemóvel para falar, olha, eu já estou em casa. A mamãe nem mandou eu lavar nem cachorro. Papai dizia que o fracasso nosso hoje é que o povo não cria nem galinha e nem vergonha. E um dia desse eu fiz uma pergunta: quem é que cria galinha de vocês? Não tem tempo. Não tem tempo porque o fogão é a gás. Não tem tempo que o ferro é elétrico. Não tem tempo que tem liquidificador. Não tem tempo que tem luz elétrica. Não tem tempo para criar galinha. Isso é, não tem tempo para parar em casa. Quem cria galinha tem que parar em casa, tem que fazer ninho, tem que colocar para chocar, e etc, etc, etc. Mas olha, da cada mãe, a mãe que cria galinha é diferente de qualquer outra mãe. A mãe que para em casa é diferente de qualquer outra mãe. Não é meu assunto. Isso aqui é só falta de assunto. Vamos para o assunto. Paciência. Para em casa, tem paciência. Para em casa. Fica na tua casa. Ah, que o Senhor me deu uma casa, mas tu não para em casa. Para que tu quer casa? Pedisse tanto a Deus uma casa, pedisse um marido, não trata dele. Pediu uma mulher, não respeita ela. Pediu um filho, não sabe tratar. Então posso falar aqui o meu assunto? Então o apontamento que eu recebi foi isso. Lembre-se da última vez que alguém lhe tirou do sério e que esgotou a sua paciência. Qual foi a reação que você teve? Você chutou o pau da barraca? Cuspiu fogo para todo lado? Engoliu seco? Eu tinha um amigo que dizia, eu estou engolindo sapo. Ou contornou aquela situação. Corrigiu aquele quadro. Com frequência, nossas relações interpessoais são marcadas por conflitos. A gente já se prepara cedo. Se eu vê-la, se ela falar, se ele falar, se eu encontrá-la, eu não quero nem ver. Por isso que eu não vou passar por debaixo de escada hoje. E nem vou deixar o chinelo emborcado. Logo entra em cena o descontrole,
Descontroles emocionais. O descontrole, aí logo vem a inveja, o ciúme volta a florar, aí é que entra as palavras de Jesus. Jesus sabe o quanto essas coisas nos machucam. Ele quer que não somente nos curar dessas feridas, como também nos habilitar para desfrutarmos relacionamentos saudáveis. Os conflitos acontecem com naturalidade. Já disse um dia, não precisa você ser má pessoa. Você encontra dificuldades por ser boa. Porque suporta, porque aceita. Claro que isso não deixa, irmão Brando chega a dizer, você deve lutar até o final para defender seus direitos. Mas tem que saber se os seus direitos não estão machucando os direitos dos outros. Se em busca do seu direito, da sua razão, você no fim está machucando os outros, ferindo os outros. Mas não deixe de buscar também o seu direito, para que tenhamos bons relacionamentos. Acho que é o capítulo 2, acho que capítulo 4 de Filipenses, por favor. Acho que é Filipenses capítulo 4. Paulo se encontra numa situação dessa. Filipenses 4. E ele dá a receita de como a pessoa que não tem mais controle com a paciência, que perdeu a paciência, não sabe como recuperá-la, e com isso perde a amizade, surgem os descontroles emocionais, vêm as palavras precipitadas, fica com essa falta de autenticidade, e manifesta o orgulho, e logo isso se transforma em inveja. Ele se dirige a duas irmãs. Isso acontece na família, na vizinhança, na igreja. O verso 2, primeiro ele diz, portanto, meus irmãos, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estás firme no Senhor, amados. O fato de estarmos firmes no Senhor e sermos coroa apostólica não impede que nos encontremos em dificuldades. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Numa outra tradução diz, eu peço encarecidamente à irmã Evódia e à irmã Sintique que façam as pazes como irmãs no Senhor. E sempre tem que ter a ver um mediador. E peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Vê que Paulo está tratando só de gente eleita. Essa contenda aqui não tem católico, não tem denominacional, não tem macumbeiro, não tem feiticeiro, é só gente da elite, é só gente do céu, só gente que o nome já está na coroa apostólica, mas devido a estar num corpo de provas, o papai dizia assim, eu não tenho medo dos outros, eu tenho medo de mim. Quando ele era afrontado pelas pessoas e etc., foi muito afrontado, muito. Não tinha um delegado, não tinha um vereador, não tinha deputado, não tinha um doutor, não tinha a quem pedir ajuda, tinha que se virar sozinho. Então eles diziam isso, eu tenho medo de mim, pelas pressões que eu enfrento. Então veja que aqui é só gente salva. Todo mundo aqui é salvo, todo mundo é do céu, todos aqui são eleitos, aqui não tem manufaturado. Nesse grupo aqui do capítulo 4, até 4, 1 a 3, é só gente elitizado, modelo entre modelo. O probleminha é que gostava de brigar.
principalmente a irmã Sintique, que falava mal da irmã Evódia. E a Evódia, quando ficava aborrecida, então ela falava mal da irmã Sintique. Mas Paulo diz, olha, eu sei que vocês estão brigando, criando caso, em desarmonia, mas vocês são a minha coroa. Ah, eu queria ser o apóstolo Paulo. Eu queria ver tu ter uma Evódia na tua igreja, uma Sintique, um Alexandre Latueiro, um Demas, que quando os ventos vão favoráveis, está lá, aleluia, 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 aleluia. No dia que não tem oportunidade, pula logo para outra igreja. Encontra logo outro ministério. Chegou de ir para Roma. Ele não se desviou. Ele não deixou de ser um cristão. Só que ele queria coisa fácil. Além do mais, está seguindo Paulo, que não estava fazendo milagre, agora já não, nem ler não conseguia. Quando ele escreveu essa carta aqui, ele já estava praticamente cego, ou cego. Quem quer um pastor desse tipo? Vou ter que evocar pela terceira vez pastor Ferreira. Ele dizia, o pastor só é anjo da igreja enquanto é jovem. Quando envelhece, é cão de fundo do quintal. O pastor não está com nada. Eu acho que o ministério dele acabou. Pelo que eu vejo, pelo andar dele, pelo andar da carruagem, está ruim. Quando essas coisas não são observadas, vêm as consequências, que atingem a questão física, questões espirituais, etc. Logo, isso que parece que é tão simples, que dá para continuar cantando e adorando. A gente não se fala no átrio, mas no coral a gente canta junto. No coral, lá no átrio não funciona, mas no grupo a gente está junto. Logo se manifesta a ira, aí vem a vingança. Mexeu com a minha filha, eu só parece galinha no choco, ou galinha de pintainhos. Eu já vi vaca correr com medo de galinha. Coitada da vaca, inocentemente foi mexer lá onde estavam os pintinhos, fuçando por ali, né, querendo pastar. A galinha vinha, só pulava dentro do nariz da vaca velha. É tremendo, né? Você pode ver que se você mete o arame, né, no nariz do boi, você o doma, fica o da vacazinha, toda picada. Desculpe, uma galinha, me perdoe. Não tem perdão, coisa nenhuma. Na verdade, a vaca está errada. Não tinha nada de mexer com a família alheia. Mas não era a intenção dela. Mas caiu nessa cilada. Aí vem a ira, vem a vingança, vem a agressão verbal. A gente não se conforma só de estar olhando com o YouTube, que tem irmão, não sei homem, mas tem mulher que tem um olhar assassino. É melhor ela te encontrar logo e meter uma faca em ti, do que tu estar cruzando com o olhar dela. Olhar homicida. E às vezes faz com os entes queridos. Aí vem a transferência de culpa, vem a transferência de responsabilidade. Isso está acontecendo por tua culpa. Você que é o responsável. Daí para frente, não vai faltar no dia seguinte fadiga, indisposição. Mas por que você está assim, tão indisposta?
Não sei, irmão. Depois que eu vi aquela vaca ontem, sabe quem é a vaca que ela está dizendo? É a irmã dela. Irmã de igreja. E às vezes é irmã de sangue. Depois que ela veio em casa, depois que eu soube do que ela falou, você foi se retratar com ela, saber o que aconteceu. Olha, eu não quero nem saber. Mas foi verdade o que ela falou? Olha, eu não quero nem saber se é verdade. Eu não quero nem ver a cara dela. Eu estou cheio do poder aqui, não quero ver. Os passos é uma sequência. Vem a fadiga, logo depois vem uma coisa chamada úlcera. Depressão. Irmão, nenhuma doença dessa, ela chega num dia só. Ela começa naquele dia que você faltou com a paciência. Naquele dia que faltou perdão. Aquela falta de acerto lá na juventude, isso vai te acompanhando. Principalmente quando você vai colocando só emplasto de fubá em cima daquilo. Tem coisa que não é curado com emplasto, não é curado com curativo, com metiolate, com água oxigenada. Há muitos casos que tem que haver uma cirurgia mesmo, uma pequena cirurgia, uma separação. Às vezes você tem que ficar em ambientes distintos, tem que sair daquela rua, sair daquela casa, sair daquele ambiente. E às vezes sair daquela família, e em alguns casos sair daquela igreja. Se você insistir com aquele mesmo relacionamento, com aquelas mesmas amizades, com aquelas mesmas dependências, você não vai adiante, você vai só amontoando sentimento, quebrantamento, vergonha, e vai entrar em profunda depressão. Não há cura. Você vai ter que sair para um isolamento ou daquele isolamento, para não se infeccionar ou não infeccionar. Se você já tivesse parado de conversar com certas pessoas, você estava muito melhor. De andar com certas pessoas, de negociar, de consórcio. Casamento é consórcio. Mas o melhor caminho para tudo isso, eu ia dizer, é você ter cuidado com as suas críticas. Me faz lembrar agora de um péssimo cidadão que dizia: crítica para mim só é construtiva quando eu faço. Quando eu critico alguém, isso é construtivo. Agora, quando alguém me critica, isso é destrutivo. Abraham Lincoln disse: você nunca deve criticar alguém se primeiro você não enumerar 10 falhas suas. Primeiro veja as suas falhas. O teu próprio coração, disse Salomão, 7 de Cantares, o teu próprio coração testifica contra ti que tu já amaldiçoaste alguém. O teu próprio coração testifica que tu já praticaste aquilo. O teu filho está pensando em praticar a primeira vez. Tu já tem pós-graduação na prática daquilo e não quer dissimular o que o teu filho faz pela primeira vez. Uma coisa que o teu filho, a tua filha, caiu do céu porque não tinha asa. Não foi criança. Até porque, irmão, há pessoas que parece que precisam errar
para saber que não deve fazer. Há pessoas que devem casar para saber que não deveriam casar. Porque só aconselhamento não resolve. Só questionamento não resolve. Só disciplina não resolve. Ela vai ter que fazer mesmo aquilo. E isso se aplica em todos os sentidos. Namorar com o incrédulo. Esse é o caminho mais perigoso que há. É um caminho 100% sem volta. Não tem volta. No dia que você se meter com o incrédulo, você pode dizer, eu entrei num caminho sem volta. Isso quer dizer, um beco sem saída. Não tem volta. Você vai inventar. Você vai criar um túnel, fazer um viaduto, qualquer coisa. Não tem volta. Aquele rapaz incrédulo com o qual você, moça, namora, ele pode se tornar no amanhã o melhor crente desse grupo aqui de Filipenses. Agora, acreditar em você, jamais. Todo tempo que ele olhar para você, ele diz, você não merece crédito. Conhecendo o que você conhece, conhecendo a mensagem de Elias. Porque a coisa é que muitos de nós caímos em ciladas lá atrás, mas nós não tínhamos Elias. Mas uma moça, um rapaz, depois de conhecer Elias e agir como se não conhecesse, Mombrano diz assim, na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 6. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não deis sim para um rapaz ou para uma moça que não é da sua fé. E como é que você diz que é da mensagem? O senhor da mensagem que foi batizado. Isso é falso. Isso não está dizendo nada. Isso apenas está dizendo que você foi batizado. Em hipótese alguma. Depois ele diz, mas há um caminho. Se encha do Espírito Santo. Ele não disse, fale línguas. Chore, gema, grite, pregue, cante. Ele disse, se encha do Espírito Santo e dei-o sim. Aí não é mais você que fala. É Ele que fala por você. Porque as almas, se entendem? As almas, os espíritos se enganam. Os espíritos se precipitam, mas eles enganam-se um ao outro. O coração é enganoso, falando desse espírito, dessa mente, desse rins. Rins, mente, espírito, coração. É enganoso. Mas você é oportunista. Você é um oportunista. É um aproveitador de ocasião. Não, tem que ser de Deus. Cruzou o meu caminho. Depois está com úlcera. Depois está com depressão. Uma pessoa não entra em depressão se primeiro não estiver possuída por um espírito de enfermidade, que é um demônio. Já preguei sobre isso. O que é espírito de enfermidade e o que é doença. Toda doença provém de um demônio, mas você pode não ter demônio. Agora, todo espírito de enfermidade é um demônio. O demônio te toma e se manifesta como enfermidade, mas não há enfermidade, há demônio. Jesus disse, expulsa o demônio e a enfermidade sai. Eu já trabalhei com muitas pessoas com problema de sapo na barriga. Sapo na barriga, sapo no pulmão.
É impressionante. Você pega, apalpa, é sapo mesmo. E você usa o poder de Deus, a autoridade do Senhor, o demônio tem que resistir, e você pega aquele sapo e extrai mesmo. A gente chama de cirurgia. Você tira o sapo. No dia seguinte ela volta. Ó, onde está? Esse é um trabalho semelhante ao que é feito na macumba. É a mesma linha, tudo isso é questão de linhas, porque o poder está na quarta dimensão. O mesmo poder que o macumbeiro tem, o pregador também tem. É o mesmo poder. Então, isso que eu estou contando, você está olhando na mesma linha. O macumbeiro faz isso. Tira a dor da perna direita e você fica bonzinho. Você só não consegue andar porque a dor passou para a perna esquerda. Porque ele está enfrentando lutas com demônios, que são enfermidades. Então, é bobagem você ficar orando. Vamos orar pelo irmão que está com esse espírito de enfermidade. Besteira, irmão. Vamos ungir, tolice. Por isso que a unção tem que ser feita pelo presbítero. O presbítero. Eu até tenho uma pergunta aqui. Quem é que deve ungir na igreja? Só quem deve ungir é o presbítero. Só. Diácono não pode, dirigente não pode. Evangelista, acho que não tem necessidade. Não pode. Para que o evangelista vai ungir? Se ele tem o dom de cura? Gostou isso aí? Você diz, pô, mas essa aqui foi muito alto. Claro, eu estou aqui por isso. Você só não aprende se não quiser. Quem fica amaciando sapo na barriga é o pastor, é o presbítero. O evangelista não. Se você chegar com um sapo na barriga, o evangelista dá umas palmadas na tua barriga, sai bufa para todo lado, mas está sarado. Porque evangelista é um trator de esteira, ele não fica com conversinha com Satanás. Ah, Satanás, sai dele, irmão, te afasta. Você conversa de espiritinho de Allan Kardec. Fica na amizade. Sai, irmão, desocupa esse aparelho. Com o evangelista, não. Olha, é melhor, antes que eu levante minha mão, tu vai logo saindo. Olha. O evangelista é poderoso para essa limpeza. Por isso que ele vai na frente. Agora o pastor não, ele fica com vergonha de ver o irmão barrigudo, cheio de sapo. E aí ficar dizendo aquilo, o pastor diz, não, irmão, a gente vai orar pelo irmão. Aí fica fazendo uma massagem por ali, aí unge e tal. Aí acaba de pregar. Vocês já ouviram isso? Pastor, prega. Irmão, Deus abençoe, tudo prontinho. Não precisa mais oração. O pastor, vão em paz. Quem está curado, está curado. Quem está liberto, está liberto. Você diz, já ouvi isso. Amém. Quando termina, a fila está formada. Se o pastor fosse um evangelista, dizia, seus bandos de incrédulo, afastai-vos de mim. O evangelista tem autoridade para mandar as pessoas tudo fora, que isso é incredulidade. Sabe o que o pastor faz? Vamos orar, meu irmão. Oh, irmão. Oh, Senhor. Abençoa a tua filha. Na verdade, está contando um coque, mas não pode fazer. Porque ele é especialista em paciência. Mombrana disse, eu não dou conta de ser pastor porque eu não tenho paciência. Eu não dou conta de pastorear porque eu não tenho paciência. Mas também demônio não vinha criar casa com ele aqui, não. Quando se convulsionava muito, ele mandava se ajoelhar. Vocês entenderam o que é a luta de ministérios? E aí você não sabe com quem está tratando, quem está ministrando, e você se perde nisso. Eu estava lá em Inhangapi, conversando com uma irmã que veio de longe, de terras longínquas, para conversar comigo. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, no terceiro dia, eu resolvi parar para ouvi-la. Aí fiquei assim, conversando com ela. Aí veio um obreiro,
por trás assim e cortou a linha da nossa conversa, né? Eu quero que o senhor tome providência por isso, assim, 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 assim. Aí eu parei, baixei a cabeça assim, esperei um pouquinho. Aí ele se afastou. Eu disse para a senhora, se esse rapaz soubesse quem está aqui agora, conversando com você, ele não cometia essa loucura. Você veio aqui não só para falar comigo, você veio aqui para assistir 2 cenas. Você vai ver o resultado da irreverência desse rapaz. O rapaz seguiu, quando voltou de lá, foi gritando, socorro, socorro. Os fios elétricos o agarraram. Nós éramos 25 pessoas ali. Só o irreverente é que foi pego. Sabe aonde? No mesmo lugar que ele gritou. Esse é um cuidado seríssimo que devemos ter. Para ganharmos e não perdermos. Se essa paciência perder a fúria, a força em você, e você não cultivá-la, aí você entra em todo esse parafuso que eu falei, aí vem, perde o amor, perde a graça, perde o contato, não consegue mais estreitar a mão, não consegue mais abraçar, não consegue falar mais em voz baixa. Você percebe que há pessoas que só falam se for gritando? Ela não consegue pedir um copo de água, por favor, se não for gritando. Irmão Brana diz, nunca deixe o pão da ceia ser feito na casa onde as pessoas gritam. Então não basta ser diácono. Você pode ser o melhor diácono, mas se na tua casa há grito, está desqualificado. O Espírito Santo não fica onde há gritaria. Jogar esse. Tudo que faz é com piadinha. Tudo que faz é com gracejo. Tudo é com ironia. E o pior de tudo, com deboche. Da roupa da pessoa, do sapato, do andar, da maneira de falar, de cantar, de tocar, de pregar. Pensando que está ofendendo o primo, o cunhado, o sobrinho, o irmão, de repente está ofendendo aquele que está nele. Disse Billy Paul, filho de William Branham, o senhor não vai para o jantar? Não estou muito disposto. Quando eu vi o senhor colocar essa peruca na sua cabeça, eu vi que o senhor não estava apto para ir para o jantar. Sabe quem disse isso? Billy Paul, filho de William Branham. Não fica bem, William Branham, você colocar essa peruca, porque ele usava peruca por causa da garganta, quando saía, né? Ou então usava um chapéu, para ir para um jantar. Disse, não, Billy, não. Realmente eu estou muito indisposto, e agora mais do que isso, não. Vá, diga para o irmão que me desculpe, eu não vou. O Billy diz assim, quando ele disse aquilo, em voz baixa, quando ele disse, não, meu filho,
vá, peça desculpa por mim. Quando ele falou assim, eu disse para mim mesmo, eu estou em maus lençóis. Fomos para o jantar, voltamos, ele estava no mesmo lugar. Eu percebi que ele estava orando. E eu cheguei e disse, papai, algum problema? Não, meu filho, está sob controle. Eu estou acabando de acertar com Jesus para que você continue vivo. Ele me disse que ia lhe liquidar naquela hora. Ele disse para mim que ia te liquidar na hora que você criticou o papai porque usou a peruca. Você se lembra, Billy, daquele diácono que olhou para mim e disse, irmão Brana, o senhor que cria até olhos. Jesus recuperava olhos, o senhor cria olhos, dá cor para olhos. E o senhor está lendo de óculos. Ele disse, Billy, você viu, Deus não deixou nem eu responder. Eu ia dizer para ele, não, irmão, é porque eu me sinto bem lendo, eu só ia dizer isso. Mas Jesus não gostou, ele deu 2 passos e caiu. Morreu. A tua reverência te posiciona muito bem, mas a tua irreverência te mata. Ela te adoece. Gritar com o pai, gritar com a mãe. Irmão, nenhum filho, em hipótese alguma, tem o direito de responder ao seu pai, à sua mãe, por mais leno que você esteja de razão. O papai não já disse? A mamãe não já disse? Sabe o que você devia fazer? Era sair de casa. Era arrumar um quartinho para ir viver lá fora. Mas ficar dentro de casa, no quarto do pai, no quarto da mãe, protestando, tu estás preparando a tua sepultura. O pai é Deus, a mãe é Deus. Não tem outra forma de um filho ser abençoado se não for através do pai e da mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Não dá para viver com ele? Então cai fora. Mas discutir, até bater, cuspir, jogar em cara, blasfemar, vilipendiar. Muitas vezes dizer ao pai, à mãe, aquilo que algum infeliz disse lá fora, que não tem coragem de dizer aos pais, e você como filho, vem aos pais, seja o pai, sogro, sogra, seja quem for, mulher, esposa, e diz para a pessoa aquilo que o inimigo não tem coragem de dizer, e você como amigo, Salmo 55, você meu amigo, Salmo 55, 53, você meu amigo, se fosse o inimigo, eu suportaria, mas você meu amigo, que anda comigo, que vai comigo à congregação, mas você, se fossem os meus adversários que lutam contra mim, eu suportaria, mas é você, meu irmão. Estou falando das pessoas de Davi. Permita eu ler um parágrafo deste best-seller. É na página, acho que é a página 82. 82, bem no início. O profeta disse que quando você fala mal do pastor, ele está citando a mensagem Hebreus
7, segunda parte, 115. Hebreus 7. Quando você fala mal do pastor, você quebra o seu caráter e mata a sua influência. Isso é como atirar nele com uma arma de fogo. É cravar uma faca nas costas dele. Por conseguinte, nada mais o pastor poderá fazer por você, pela sua família e, consequentemente, pela congregação. Paulo diz, 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O escritor comenta, Paulo cita o filósofo Menandro. Paulo está citando um filósofo do século VI a.C., para mostrar que toda a nossa vida é realmente influenciada pelo que cremos e pelo que ouvimos e com quem nos associamos. Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é um pensamento desse filósofo grego do VI século que Paulo está citando aqui. Disse o irmão Brana, diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Você ouviu aquela pregação do pastor Elianai aqui sobre os filhos de Davi. Todos eram filhos de Davi. Mas um era uma coisa, outro era outra, e a finalidade da festa era um matar o outro. Todos são filhos do teu pai, todos são filhos da tua mãe, mas não esquece, nenhum é teu pai e nenhum é a tua mãe. Na hora do mal entendido, fica ao lado da tua mãe e do teu pai. Conta-se que em 1995, fato recente e verdadeiro, em 1995, faz poucos dias, aconteceu um incidente diplomático entre o Canadá e os Estados Unidos, dos mais chocantes, mas você não vai esquecer e amanhã você vai contar para todo mundo. O que eu vou ler para você. Amanhã você vai, a primeira pessoa que você encontrar, você vai contar isso aqui. O comandante de um navio americano educadamente se voltou a uma autoridade canadense e disse as seguintes palavras: por favor, encarecidamente eu lhe peço, altere o curso de 15 graus de aí de onde você está, ao norte. O navio americano está singrando as águas canadenses. A autoridade canadense respondeu: recomendo ao comandante que mude você 15 graus para o sul. O comandante americano pediu que o outro lá, que estava na sua frente, era noite, muito escura, mudasse o curso da sua luz, ou provavelmente da sua embarcação, do seu navio, ao norte. O canadense respondeu: eu proponho ao senhor que mude o curso do seu para o sul. O comandante americano se revoltou, vendo o perigo, disse: aqui quem está falando é o capitão da marinha americana. Um capitão de fragata, de mar-guerra. E eu repito em nome das Forças Armadas Americanas: mude o curso para o norte.
temendo um confronto de navios. O canadense insistiu: é impossível. Se alguém tem que mudar o curso, é o senhor. Mude o curso para o sul. Ah, você não pode esquecer, você tem que contar amanhã para todas as pessoas que você encontrar. O capitão americano, diz aqui o cidadão, berrou desesperadamente porque não tinha mais jeito, não tinha mais tempo. Este aqui é o segundo maior porta-aviões do mundo, o SS Lincoln. E eu estou aparelhado aqui com 3 destroyers e 3 fragatas de guerra. Prepare-se e mude o curso imediatamente para o norte. A autoridade canadense disse: é impossível, senhor. Eu não posso fazer nada, porque esse aqui é um farol. Eu sou simplesmente inspetor de um farol que estou mostrando a navegação. Você já escolheu para quem você vai contar isso? Aperte pelo menos o seu pé dentro do seu sapato e diga: eu vou passar 10 anos sem dar nenhuma palavra. Eu vou aprender a ficar calado. Eu vou aprender a parar de reclamar, parar de questionar, parar de criticar, parar de julgar. Que as suas razões vão se chocar com o rochedo, pensando que está se chocando com alguma coisa móvel. O canadense está no posto dele, alumiando o caminho, e nada mais do que isso. Mas a prepotência, a autossuficiência, porque eu ganho mais, deixa uma esposa ganhar 10 centavos mais do que o marido, para você ver o cão dentro de casa. Deixa uma esposa ser 1 grama de inteligência mais do que o marido, para acabar a harmonia. Acaba o controle. Prefere se chocar, se quebrar, se separar, se divorciar, que qualquer outra coisa. Mas ceder, reconhecer que todas as fragatas, todos os aviões de guerra não vão evitar a destruição, não faz. Te agradeço, Deus, pela tua bondade para conosco. Nós só estamos aqui porque queremos uma operação de maravilhas. Estamos cansados de forcejar. Estamos cansados de dar murro ao vento, em ponta de faca, caminhar sobre pregos, sobre vidros, correndo todos os riscos, só para abastecer, alimentar a nossa vaidade. E não cedemos nada. Ninguém tem razão, só nós. Ninguém está certo. Só nós somos o dono da verdade. Nossos filhos viram capacho. A esposa não tem espaço nem para respirar. E vamos de mal a pior. Muitas das vezes dominando o marido, sendo governadores, contrariando a tua palavra que disse que era para sermos submissas e ganharmos o marido em silêncio. Não conseguimos silenciar. Temos vergonha de cumprirmos a tua palavra.
Preferimos ser aceito pela sociedade, ser aplaudido por amigos e conhecidos e vizinhos, de que temos uma vida cristã aprumada. E a igreja sofre, porque nós, em vez de estarmos gerando atmosfera para os milagres aparecerem, para as maravilhas aparecerem, nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Dá-nos paciência, Senhor. Nos batiza com batismo de paciência. Que aprendamos a silenciar. Visto que é tão difícil. Se eu vi aquele ilustre pastor dizer isto aqui, Deus falou comigo, cala-te, cala-te. Falou comigo nesta manhã, cala-te. Se tu te calares, eu falo. Mas não aguentou. Resolveu bradar, escandalizar, vilipendiar, escarnecer. Na verdade, se os pastores não ouvem a tua voz, se os pastores não são submissos à tua palavra, se os obreiros não têm sensibilidade, qual é o fim do povo? Se os pais não conseguem discernir a voz de Deus, e o Senhor tem que falar com uma criança, porque os pais, os sacerdotes não ouvem mais. Mas oxalá que nós tenhamos temor e sabedoria, pelo menos a dizer aos nossos filhos, filho, Deus não fala mais com o papai, não fala mais com a mamãe, Deus está se desviando do papai, está se desviando da mamãe, mas se Deus falar contigo, responde para Ele, fala que o teu servo ouve. Que pelo menos você, como primogênito, ouça a voz de Deus. Você, como caçula, ouça a voz de Deus. Você, como esposa, ouça a voz de Deus. Você, como marido, ouça a voz de Deus. Que alguém nesta casa ainda escute a voz de Deus. A luz está diante de nós. Não deixe que ela venha nos encandear, mas que ela seja para nos mostrar o caminho. Que nós não venhamos brigar com quem tem luz, que não venhamos enfrentar aqueles que estão mostrando o caminho para nós, mas que usemos as nossas armas, usemos os nossos navios, usemos as nossas potências, tudo aquilo que temos já vivido, nas experiências, para uma navegação mais segura. Nossos netinhos estão nos seguindo, olhando para nós, olhando para a saia da vovó, para o decote da vovó, para o celular da vovó. Esforça-nos, Senhor. Ainda é tempo, há tempo, que não seja simplesmente uma voz humana falando ao nosso ouvido, mas que o Senhor que fala bem, possa trovejar em nossos corações. Que paremos, que atentemos para o sinal da luz vermelha, vejamos o perigo, e só avancemos na hora certa. Poupa essa moça do primeiro beijo. Poupa esse rapaz do primeiro gole. Poupa esse casal do primeiro adultério. Eles nunca mais serão o mesmo depois de cometerem o primeiro. Socorre essa vida. Ajude essa mulher a conservar o seu voto. Ela prometeu que nunca tocaria no seu cabelo para não perder a unção
e a proteção angelical, ela se torna nazireu. O anjo do Senhor só a protegerá enquanto ela não tocar no seu cabelo. Mas é o Senhor que tem que dizer para ela, porque ela não crê em Paulo, ela não crê em William Branham, ela não crê nesse púlpito. Ela continua fazendo para dar vida à sua vaidade. E por isso a sua boca blasfêmia. Não tem respeito pelos ungidos, não tem revelação do ministério, e não sabe onde foi que ela perdeu a unção. Está vivendo de uma experiência passada, de fogo pintado na parede, de uma experiência pentecostal que não resolve o seu caso hoje. Está num beco sem saída. Só tem saída agora para cima, se um anjo entrar em cena. Não deixa que o teu filho fique incrédulo. Não creia mais em homens. Não temos como caminhar se não tiver um homem no nosso caminho. Não há como Deus, o Senhor, falar conosco, se não for através de bocas humanas, de seres humanos. Ajuda a tua filha. Se esse púlpito não lhe ajuda, arrebata a tua serva. Tira a tua filha desta casa. Leva a tua filha aonde ela possa ouvir a tua voz. Que não seja necessário um hospital, uma clínica de demente. Que seja uma igreja evangélica, onde haja um pregador ungido, norteado pelo Senhor, pregando a Escritura revelada, mas que ela possa ouvir. Esse lugar não serve para ela, não serve para ele, ele está morrendo, ela está morrendo, não tem alimento para ele, não tem alimento para ela. Socorre a tua filha, ela foi comprada, foi com teu sangue, ela foi redimida com teu sangue, não foi com obras, não foi com ouro, nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Não é justo uma vida pela qual o Senhor morreu, cair na mão de homens, sem alma, sem amor, sem cajado, sem vara, mercenários, oportunista. Tira a tua filha desta casa, tira o teu filho desta casa, dirige o teu filho para um lugar seguro. Deve haver um lugar seguro em algum lugar. Mas se o Senhor pode alimentar algum outro aqui, mesmo através desses vasos frágeis, limitados, que preciso todo dia oferecer sacrifício por si, porque as suas mãos são sujas. Temos as nossas mãos sujas. Por isso o teu profeta diz: eu não ministro com as minhas mãos, porque as minhas mãos são sujas. Eu ministro com as mãos dele, porque a mão dele é limpa. E eu venho a ti, Satanás, não é em meu nome, em nome de minha santidade, em nome da minha família, eu venho a ti em nome dele. E toda pessoa que eu colocar as minhas mãos sobre ela, tu retira a tua. Não há lugar para nós dois. Tu tens que te afastar. Tira a tua mão suja de cima dessa moça. Tira a tua mão suja de cima desse rapaz. Eu te excomungo pelo sacrifício vicário e cruento de Cristo,
pela ministração dos santos anjos, arcanjos e serafins que velam por esse ministério. Vai-te, sai de nossos termos. Batiza-nos com batismo de paciência. Batiza-nos com batismo de paz. Com batismo de tranquilidade. Passa a colher nos nossos olhos que esse olhar assassino, esse olhar homicida, não exista mais em nós. Dá-nos um olhar meigo, santo, cristão, um olhar de piedade, de empatia, um olhar de misericórdia, jamais um olhar de acusação. Já basta o que o inimigo nos acusa, já basta o que o diabo nos acusa, agora ainda os irmãos nos acusando. Deus, refreia a nossa língua, refreia os nossos olhos, dá-nos equilíbrio para vivermos a vida cristã. Em nome de Jesus, pelo Espírito Eterno, leva os teus filhos guardados no teu amor, sob a tua proteção. Dá-lhes uma noite tranquila, um sono reparador, de visões celestiais, que ainda neste final de semana possamos ser úteis ao Senhor.